Então, na semana passada, a gente parou aqui, ó. É um texto. E aí, ele está falando, vou retomar aqui. Esse texto está falando do aquecimento global e que a gente bateu o recorde. Tinha um limite que não podia passar do aquecimento global. E esse limite foi ultrapassado. E aí esse gráfico mostra isso. Peraí. Boa noite, Amanda. Boa noite. Aí esse gráfico que a gente estava vendo, ele demonstra o limite do aquecimento global e que ele foi atingido em 2023. E que a gente tem que tomar cuidado porque ele chegou a ultrapassar. E a gente vai continuar aqui, ó. Primeira vez que isso aconteceu na era moderna foi alguns dias no início de dezembro de 2015, quando os políticos estavam assinando o acordo de limite de 1,5 graus. Desde que o limite foi repetidamente quebrado, tipicamente somente por períodos curtos em 2006, influenciado pelo evento do El Niño, um clima natural, um evento natural, né, que tende a crescer a temperatura global. O mundo se viu 75 dias acima da marca esperada. Mas a análise de dados da BBC, do Serviço de Clima, né, Copérnico, mostra que desde aproximadamente 2 de outubro, foram 86 dias em 2023, acima de 1,5, mais quente do que na média pré-industrial. Ainda existe uma incerteza sobre o número exato de dias, né, que alcançou esse limite, porque os números refletem uma média global, que pode vir com uma pequena discrepância de dados. Mas a margem de 2023 já foi passada, já foi ultrapassada. E nos dá confiança que o limite foi quebrado. O fato é que nós estamos alcançando isso como se fosse normal, diariamente, e por mais dias, diz a doutora Leisenbach. Outro importante fator de anomalia de temperatura é a condição do El Niño. Isso foi confirmado alguns meses atrás, embora ainda está mais fraco do que o pico de 2016. Os pesquisadores acreditam que essas anomalias, né, devem acordar os líderes políticos que vão em novembro, né, no Comitê sobre o Clima. Ações sobre as emissões são necessárias serem feitas, eles dizem, mas não só em curto tempo. Em março, The United chamou a atenção, né, de países para acelerar as ações contra o aumento do clima, né, e trazendo opções efetivas que reduzam as emissões. A partir de agora, novos carros elétricos não é somente alcançar um fim objetivo, né, chegar a zero, ou seja, não é só querer não alcançar esse limite, mas é também evitar de chegar nele. As consequências da mudança climática aumentam cada fração com o crescimento do aquecimento. Aí vem as perguntas. The sentence which expresses an idea of comparison is... A frase que expressa uma ideia de comparação é qual? Lembrando que quando eu falo comparação, por exemplo, vou botar um exemplo aqui.
I'm as tall as you. Eu sou tão alta quanto você. Ou I'm so tall as you. Sou tão alta como você. Então, nas opções que tem aí, qual que é de comparação? No caso aqui, é comparação de igualdade, né? Por exemplo, se eu quiser falar que eu sou mais alta que você, I'm taller than you. Sou mais alta que você. Ó, the most, os impactos mais danosos. Aqui é superlativo. Então, não pode ser. AB, pelo menos 1,5 graus mais alto do que esse aqui. Por que não pode ser AC? Porque AC não tem comparação nenhuma, só fala influenciado pelo evento do El Niño. AD também é superlativo. Esse EST aqui é superlativo. Sim ou não? Sim. E aqui também não tem nenhum comparativo nem superlativo. Dúvida nesse? Não? Vamos lá. Em qual das orações as palavras any ou some estão empregadas de maneira errada? Antes da gente ver. Por exemplo, se eu quiser falar assim, eu tenho algum dinheiro. I have some money. Eu não tenho dinheiro nenhum. I don't have any money. Então, com negativo eu vou usar any. Com afirmativo eu uso some. Daniel não tem. Aqui tá errado, tinha que ser any. Então não é esse. Melissa has some beautiful pictures. Ele quer o que está escrito de maneira errada. Então aqui, ó. A B tá certa. Você gostaria de algum bolo? Eles não podem encontrar nenhum tipo de livro. Ó, negativa com N, tá certo? Afirmativa com some. Então a errada tá aqui. Aqui tinha que ser N. Porque a frase está na negativa. Advérbios de modo são palavras ou frases que descrevem como uma ação é feita no contexto de uma frase. De acordo com o texto 1, escolha a opção que mostra uma sequência de advérbios de maneira, de modo. Claramente, atualmente, dramaticamente, simplesmente, claramente, correntemente, dramaticamente, significantemente, simplesmente, claramente, dramaticamente, claramente, atualmente, significantemente. Qual seria? Vocês acham? Não tá aparecendo nada, né? Oi? Parou? Não tá aparecendo, não? Pra mim tá aparecendo. Ué? E agora? Tá? Não apareceu, não? Apareceu. Ah, tá. Apareceu. A letra D. Sim. Isso. Aí aqui outro texto menor. Uma nova forma de mpox que pode ser espalhada mais facilmente é encontrada no Congo.
Congo está se deparando, né, com a maior Uhum. pandemia. Os cientistas dizem que existe uma nova maneira dessa doença ser detectada, que pode ser mais fácil de segurar essa contaminação entre outras pessoas. Aí ele pergunta: o adjetivo que tem a mesma maneira de escrever, a regra de escrita, quando usado no superlativo é, por exemplo, qual é o superlativo de bad? É worst. Fun. Funniest. Hot. Hottest. Happy. Happiest. Good. Best. Então, o único que não muda é o fun ou hot. The funniest, the hottest. Aqui tem dois, esse e esse. Certo? Certo. Vou voltar. Que não muda. Aí vem. Irmãos idênticos, irmãos gêmeos, né? Uhum. Vão separados, né? Se separam, né? Em dietas veganas e carnívora, para ver a diferença que isso faz no corpo deles. Então, são dois irmãos. Um vai fazer dieta vegana e o outro vai fazer dieta com carne. Em 2021, um conjunto, né, de irmãos idênticos tomaram parte de um experimento que envolvia, né, entrar numa dieta vegana enquanto o outro consumia carne, para ver o que essas duas dietas eram, tananã, completo oposto, né, polar, enquanto um está tananã no seu corpo. Bem, os exploradores, né, os cientistas Hugo e Ross, decidiram colocar uma planta base em dietas onívoras para testar, para ver qual era melhor. Se era com Hugo, comendo carne, ou se era com Ross, nessa dieta que incluía carne e peixe. Os irmãos participaram de um estudo do Colégio de Londres de King's por 12 semanas, um período de 12 semanas. O mesmo número de calorias cada dia, né? E o mesmo treinamento de ginástica. Hugo admitiu que trocou a dieta baseada em planta. Não foi fácil, mas eventualmente parou e se sentiu mais energético, com mais energia, vitalidade. Eu estava numa dieta vegana e isso realmente dá uma mexida no seu corpo. Eu agora estou comendo frutas e sementes e alternativos, né? E isso significa que eu estava comendo muita comida, que estava elevando minha taxa de açúcar demais durante o dia. Eu me sinto agora com mais energia. Por outro lado, o Ross, que ficou comendo carne, foi um pouco diferente. Ele disse que a sua performance na academia caiu um pouco, cada vez mais um pouco. Ele adicionou também que alguns dias o desafio ele se sentia muito energético e em outros ele se sentia muito cansado. No fim de 2 semanas de estudo, os homens perceberam que as diferenças entre as duas dietas não eram tão significantes, no fim das contas. Escolha a alternativa com palavras que completam respectivamente os espaços em branco no parágrafo 1. Vou fazer o seguinte, vou copiar o parágrafo 1 aqui
para botar ali do lado das alternativas. Ó, fica fácil de enxergar. Aqui tem que botar uma coisa que é uma dessas daqui. Depois tem que botar outra palavra aqui que é uma dessas daqui. Qual que vocês acham que é? A letra C? É, muito bem. Isso mesmo. Que é o superlativo, a mais saudável e a mais empática. Agora a gente tem outro texto. A arma anônima da liberdade. A estátua da liberdade é provavelmente o ícone dos Estados Unidos. Quando a Guerra Civil Americana terminou, Edward de Laboulaye quis comemorar o fim da escravidão com um presente. Ele e outras pessoas se opuseram ao crescimento da escravidão e o dinheiro que se trazia, né? E aí pediu ao escultor Frederic Auguste Bartholdi para desenhar uma estátua. Bartholdi, mais tarde empregado pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, veio para fazer essa estrutura. Eiffel foi designado para fazer a estátua e construí-la de um esqueleto metálico massivo, similar à Torre Eiffel. Em 2018, um mapa, né, comprado com alguns papéis históricos, né, em Paris, incluíram os planos originais. Depois de um tratamento especial, esses papéis mostraram claramente os planos de Eiffel havia mudado com Bartholdi. Nós não sabemos o que o Eiffel pensou com as mudanças de Bartholdi, mas desde então Eiffel ficou trabalhando em outros projetos e somente seus assistentes trabalharam com Bartholdi. Primeiro, os visitantes poderiam subir, né, as escadas da Tocha da Liberdade. Mas em 1916 houve uma explosão perto da ilha. E isso danificou a estátua e fez com que isso não fosse mais seguro. E as escadas, né, foram fechadas desde então. E aí, durante trabalho de restauração dos anos 80, os engenheiros perceberam que aquela estrutura dentro da cabeça da Estátua da Liberdade, os ombros e o braço, né, estavam diferentes de como elas estavam nos planos de Eiffel. Eles pensaram que as construções tiveram erros, mas alguns historiadores acreditam que Bartholdi mudou o design de Eiffel. Então, os papéis mais recentemente descobertos confirmam essas teorias. Aí ele quer a alternativa que completa a parte em branco do texto. Vou pegar aqui, jogar para cá também. Aí vocês vão me falar qual que vocês acham que é. Qual alternativa vocês acham que é a correta? Aí tá. The most famous, perfeito. Isso mesmo, muito bem. Letra A. Aí vem. Crianças podem mostrar sintomas de ansiedade bem cedo. Excessividade de regras, de cobranças, né, dos pais podem ser um sinal de que a criança está com alguma desordem de ansiedade
Os experts dizem. As desordens de ansiedade são marcadas por persistentes e medos excessivos. Enquanto alguém com ansiedade generalizada tem medo de várias coisas durante o dia, alguém com ansiedade social tipicamente tem um intenso e medo persistente, ou medos, né, de serem julgados de maneira negativa por outras pessoas. Diz a Raquel Busman, que é uma psicóloga cognitiva, né, comportamental, consultada e especialista em ansiedade. Uma em cada cinco crianças no mundo tem sintomas de ansiedade que são clinicamente elevados, ou pior do que considerados normais, de acordo com o estudo de 2011. Sintomas de ansiedade podem ser dificilmente percebidos, né, de início pelos pais. E então os profissionais da saúde mental podem ajudar os pais e as crianças a entenderem o que está acontecendo. Diz a doutora Rebecca Baum, que é professora e pediatra geral de crianças e adolescentes de medicina na Universidade do Norte Carolina do Norte. Criança com ansiedade pode começar a evitar situações de que induzam a ansiedade. E esse comportamento pode facilitar um ciclo que faz eles terem medos e esses medos só irem aumentando. A palavra destacada no texto é forma comparativa de que adjetivo? Esse worse aqui. Ele é de qual adjetivo? Bad, né? Marque a opção que completa a questão abaixo corretamente. Diferentes tipos de árvores crescendo na Amazônia. Em 2013, o ecologista, o museólogo Field, né, e alguns cientistas estimam que existem 16 mil diferentes árvores crescendo na Amazônia. Mas confirmar isso significa que atualmente nós temos várias espécies que são conhecidas e outras não. O que é how long? Quanto tempo? When é quando. How much? Quanto, no caso do sentido quanto custa, né? Where é aonde. E how many é quantos. How much incontável, né? E how many contável. A letra B. Where. Mas aí seria onde diferentes tipos de árvores crescem na Amazônia. Aqui eles diz que existem 16 mil. Né? Quantos? How many? Certo? Certo. Google Translate chacota, né? Faz brincadeira com a agência de New York City com o Partido Comunista da China. 12 de setembro de 2023. Não. O prefeito Eric Adams e o governo chinês não tem uma construção de uma cidade de Nova York melhor. Não importa o que você tenha lido na internet. Mais cedo nesse verão, um repórter de notícias, né, da língua chinesa percebeu algo estranho em um texto, né, de Nova York num site, depois de clicar em traduzir, no botão de traduzir.
e a opção de traduzir para a língua chinesa. O que veio foram frases tais como construindo uma cidade junta com o Partido Comunista da China. Existiam poucas referências ao Partido Comunista da China ou ao planejamento, a comissão de planejamento da cidade, né? Onde o usuário optasse pela tradução chinesa. Nesse sentido, o Partido Comunista Chinês e o público podem fazer decisões sábias em cada projeto que passa, né, pelo público. O repórter que escreveu a subsequente história para publicação no jornal Singtao Daily percebeu que a agência, né, tinha notificado a cidade e isso se tornou um problema, porque estava trazendo uma comunicação errada, né? Google Translate, qual serve como padrão para várias empresas, havia feito um erro, convertendo toda a referência para a sigla CPC. E aí, com essa sigla, ele achou que era Partido Comunista Chinês e não Comissão de Planejamento da Cidade. Aí, oficialmente, né, eles mudaram, arrumaram o texto e tiraram e disseram que esse erro é muito difícil. De qualquer maneira, esses erros, né, trouxeram gargalhadas nas esquinas da cidade do governo, assim como críticas pelos imigrantes, né, dos advogados, né, dos direitos imigrantes, que disseram que o episódio aponta um grande problema no acesso à língua por comunidades imigrantes. Isso é hilário, disse o membro conselheiro Sarhana Hanif. Nossas comunidades não se sentem confortáveis usando recursos governamentais. Uma das razões é porque o documento oficial do governo e notícias importantes até mesmo foram traduzidas de maneira incompreensível. No último ano, ele falou sobre a criação de um tradutor, né, um escritório de tradução e interpretação, que seria na prefeitura dos imigrantes, designado para prover intérpretes de diversas agências com um esforço, né, de ser humano. E por isso nós não temos o que você quer. O responsável pelo Google, né, falou que nem sempre se é claro. Nós rigorosamente testamos e treinamos o Google Tradutor para prover grande qualidade, traduções gratuitas em 133 línguas, para mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro, ele disse. Nossos sistemas automatizados trabalham bem na vasta maioria das vezes, mas pode às vezes ter erros não intencionais e o feedback nos ajuda a melhorar a tecnologia. Por 15 anos as agências das cidades, né, usaram o Google Tradutor, que permite aos nova-iorquinos acessar informações em mais de 130 idiomas, desde o Afrikaans do Tunin ao Zulu. Muito embora muitos experientes idiomas dizem que o Google Tradutor não é confiável totalmente quando faz a tradução do chinês para o inglês. Nonetheless, conforme empregado no texto, pode ser substituído sem alterar o sentido por qual palavra. Deixa eu copiar aqui. Copiar esse pedaço aqui. Vou colocar perto da questão. Então, eles fizeram ajustes, né? Rapidamente na página, dizem que erros eram extremamente raros. Embora os erros, né, geraram gargalhadas nas esquinas. Ou então, ainda assim, eles tentaram corrigir. Mesmo assim, Ivan Sou.
Uhum. Os casos mais famosos de práticas erradas de médicos, né? Enquanto nós vivemos num tempo de grandes avanços médicos, sérios erros médicos tomam uma quantidade enorme nas nossas vidas. Pela última contagem, estudos independentes sugerem entre 200 mil a 400 mil pessoas morrerem cada ano nos Estados Unidos por erros médicos de prevenção. Isso ainda não conta ainda as milhões de pessoas que não são contadas, né? Por que esses erros continuam ocorrendo? Porque essas pessoas estão morrendo cada dia por erros médicos. Examinando um dos mais erros mal praticados, né? Os casos mais mal praticados, muitos deles estão em notícias. Nós podemos, às vezes, ajudar ou melhorar a segurança dos médicos, né? E mudar seus procedimentos. Mas nada pode ajudar quando é uma incompetência do médico. Alguns desses acidentes ocorreram simplesmente devido a um erro médico de conhecimento. Abaixo está um dos erros mais famosos, né, de casos médicos dos últimos anos. Falha para obter o tipo sanguíneo. No hospital da Universidade Duke, um médico respeitado e prestigiado, em 2003, né, foi assunto de um jornal, quando ele fez um transplante de coração e de fígado. Uma garota de 17 anos, Jessica Stalin, sem nem ter sequer checado o tipo de sangue que ela tinha nos órgãos, para ver se era compatível com o doador, né? E isso é um procedimento médico padrão. Depois que os médicos, né, dessa faculdade transplantaram os órgãos, a Jéssica teve danos severos no cérebro e em todo o corpo. Começou a se tremer, ter choque, né? Isso foi logo depois que ela recebeu os novos órgãos e eles perceberem que não tinha o mesmo tipo sanguíneo do dela. E aí, para piorar, né, o hospital escondeu essa notícia por 11 dias. Depois isso veio ao público, né, atrás do responsável. Como já era muito tarde, né, a Jéssica teve um problema cerebral que não teve jeito. E o médico se tornou responsável pelo erro e o hospital implementou um novo sistema para ter uma checagem dupla, né, de transplante para evitar erros similares a esse. Sério, né? A palavra que preenche corretamente a lacuna deixa eu pegar aqui. Então, dessa parte aqui, ó. Aqui. Quer saber qual palavra que bota aqui? To make matters the best, né? Uhum. Aí vem. E além disso, não gosto da maneira que você discute. Vamos entrando. Não consegui. Alguém pediu para entrar. Agora sim. Acho que agora vai.
Boa noite, Vanderleia. Oi, boa noite. Boa noite. Oi. Então, aqui, ó. Além do mais, eu não gosto da maneira que você discute. Ele tá falando com a mulher. O cartoon mostra a expressão agitada do rapaz ao falar com uma moça. Na fala dele, a palavra furthermore pode ser substituída sem alteração de sentido por qual palavra? Furthermore quer dizer além disso. Tá? However é embora. But é porém. Moreover, ademais. No more, não mais. E although, embora. Qual que vocês acham que é? Que eu posso colocar no lugar de furthermore. Dessas opções que eu coloquei. Pastor? Isso, moreover. Muito bem. Ademais. Use o texto a seguir para responder a questão 28. O que é vício em celular? Enquanto um celular, um tablet ou um computador pode ser uma ferramenta enormemente produtiva, o uso compulsivo desses dispositivos pode interferir no trabalho, na escola e nos relacionamentos. Quando você passa mais tempo na rede social ou jogando do que interagindo com pessoas reais, ou não consegue parar, né, de ficar checando textos, e-mails ou aplicativos, ou ainda quando tem consequências negativas na sua vida, isso pode ser um vício em uso de tecnologia. O vício ao celular, às vezes coloquialmente conhecido como nomofobia, medo de estar sem um telefone celular, é frequentemente preenchido pelo uso, né, exagerado da internet ou algum distúrbio de vício na internet. Depois de tudo, dificilmente, né, raramente o celular ou tablet cria essa compulsão, mas são os jogos, os aplicativos e o mundo online que nos conecta a ele. Então, se eu tiver um celular que é só para ligar, eu não vou ter vício nele, mas se ele tiver outras coisas, sim. São sinônimos de hugely. Hugely é enormemente. Tá? Ó. Tiny é pequeno. Então já sei. Não pode ser a D de dado. Muito, altamente, realmente pobre, com sucesso também não pode ser a B. Excepcionalmente, de maneira ruim, enormemente, interessante, usual ou não usual. Letra A, né? Uhum. Muito bem. Advérbios de frequência especificam de forma mais exata a frequência das ações. Veja a frase. I brush my teeth. Eu escovo meu dente. Para explicar a alguém que você escova os dentes todos os dias, qual é o advérbio correto? Vamos lá, o que é once a week? Uma vez na semana. Every day. Todos os dias. 3 times a week. 3 vezes na semana. Four times a month. 4 vezes ao mês. Qual que é o certo? Every day. Isso aí. Every day. Muito bem. Agora tem aí o Pato Donald. Utilize o conteúdo para responder a questão 30. Quanto mais velho você fica, mais você percebe como a vida é preciosa. Seu círculo se torna menor. Você não tem desejo de drama, conflito ou estresse. Você só quer bons amigos,
uma casa aconchegante, comida na mesa, pessoas que te façam felizes. As expressões older e smaller se enquadram na mesma regra gramatical como exemplos de comparativo ou superlativo. Comparativo? Oi? Comparativo? Comparativo. Então, tenho esse. Comparativo de superioridade. Bigger than, smaller than. Né? Uhum. Letra A. E é isso. Hoje, se vocês quiserem, a gente pode fazer direto. Porque vocês não vão ter aula